Olá, meu nome é Bárbara Antunes e eu apresentei este trabalho intitulado Autonomia no Ensino e Aprendizagem de Línguas na formação de professores em pré-serviço para obtenção do título de mestre na Universidade Federal de Viçosa, na pós-graduação em Letras, sob orientação de Michele Valadão. O objetivo deste trabalho é identificar se a autonomia relacionada ao ensino e aprendizagem de línguas está presente na formação de professores de línguas, ou seja, está presente durante sua graduação. Desse modo, os objetivos gerais e específicos foram identificar se os professores em formação recebem direcionamentos teóricos sobre autonomia no ensino e aprendizagem de línguas, investigar se esses professores são incentivados a promovê-lo, direta ou indiretamente, e descobrir se eles têm consciência da sua relevância no ensino e aprendizagem de línguas. Se sim, quais as suas percepções sobre ela. Dessa forma, a metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, o campo empírico foi o PRELIM, que é o Programa de Extensão em Línguas da Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa. O público-alvo foram licenciados do curso de letras que estavam em serviço no PRELIM. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, gravadas em áudio, foi utilizada a análise de conteúdo, e o critério foi a área de formação e o tempo de serviço, e a categorização dos dados também por área de formação e tempo de serviço. Foram entrevistados 7 professores em atuação nos cursos de língua inglesa, francesa, Libras e língua espanhola. Os professores foram 6 mulheres e um homem, variando entre 22 e 30 anos de idade, com um tempo de serviço no PRELI entre 6 meses e 5 anos. Esses professores foram do terceiro ao oitavo período da graduação em letras. A percepção dos professores sobre o papel do aprendiz. Através das entrevistas, podemos perceber nas falas dos professores, como por exemplo na fala da Amanda, que a sua percepção do papel de aprendiz é aquele que tem interesse no seu aprendizado, que desenvolve responsabilidade sobre ele, e que ele tem também essa responsabilidade de ser mais ativo. Já na fala da professora Silvia, de espanhol, esse estudante ele precisa ser autor do seu aprendizado e fazer contato fora da sala de aula com a língua, ou seja, existe uma centralidade da figura do aprendiz durante a sua aprendizagem, e essa centralidade na percepção dos professores se dá devido à reprodução de metodologias, como a abordagem comunicativa e o pós-método. Assim, as definições que os professores trouxeram sobre o que é autonomia circularam em volta da responsabilidade que o aprendiz tem sobre o seu aprendizado e a realização desse aprendizado em independência, fora da sala de aula e sem a presença do professor, como podemos perceber na fala da professora de inglês Paula e do professor Lucas de francês. Autonomia seria você buscar por si mesmo o que você quer, traçar os seus objetivos, desenvolver no seu tempo, seu ritmo, seu próprio processo de aprendizagem sozinho. Então, não esperávamos exatamente, mas através das referências bibliográficas, nós categorizamos a autonomia de acordo com 5 grupos de características das suas definições. De acordo com o aprendiz, a autonomia ela depende da capacidade inata ou habilidade aprendida. Autoconfiança, motivação, consciência sobre o seu próprio aprendizado, também envolve independência, liberdade e também envolve responsabilidade. Na fala dos nossos professores entrevistados, participantes da pesquisa, encontramos apenas a definição de autonomia como independência e responsabilidade. De acordo com as características do processo aqui, buscando bastante em Paiva, a autonomia se manifesta em diferentes graus. Esses graus eles são não ordenados, arbitrários, eles são instáveis, suscetíveis às condições internas ou externas ao aprendiz, e de forma imprevisível. Então, é um sistema que envolve vários elementos, os quais se interagem de formas que não são possíveis prever. Existem também características estratégicas, pois a autonomia ela também envolve planejar o seu próprio aprendizado, tomar decisões, monitorar o seu progresso, avaliar esse progresso, se adaptar de acordo com as necessidades, agir, corrigir, se envolver e também criar. Ela envolve características dimensionais, psicológica, técnica, social e política, e também características situacionais. Pode ser uma ação independente, também chamada de agência. Pode ser um estado, a autonomia pode ser um estado ou um nível. Ela pode ser guiada ou não por um professor ou instituição, pode ocorrer em grupo ou individualmente, acompanhada ou em total
independência. Portanto, as percepções dos nossos professores entrevistados se mostraram bastante limitadas de acordo com todas as possibilidades do que pode realmente ser e envolver a autonomia. Dessa forma, as percepções desses professores com relação ao papel do ensino do professor é como incentivador da independência do aprendiz fora da sala de aula. Eles não mostraram uma percepção do professor como alguém que pode acompanhar o aprendiz nesse processo de desenvolvimento da autonomia dentro da sala de aula, como na fala de Paula. Eu sempre incentivo, e se você tem dúvida, pode me perguntar. É bom treinar sozinho. Na fala de Silvia, tente sempre fazer com que os alunos tenham curiosidade. Eu dou muitos momentos para que eles possam conversar dentro da sala de aula. Já a percepção dos professores sobre a sua formação, quando foram questionados se eles recebem formação para promover a autonomia, alguns disseram que sim e outros disseram que não. Os que disseram que sim, relataram não saber, ter tido contato teórico, mas não saber aplicar essa teoria na prática, mostrando que a formação ainda pode ser aprimorada para que eles não tenham, ou pelo menos tenham menos dúvidas sobre como passar essa teoria para a prática. De toda forma, os que também disseram sim, alguns dos que disseram sim, se basearam na sua percepção de autonomia como independência do aluno fora da sala de aula, e não como um sistema complexo, de acordo com a definição completa que nós apresentamos aqui. E outros professores disseram definitivamente que não. Quando questionados se recebem orientação para promover a autonomia, alguns disseram que sim e outros disseram que não. Os que disseram que sim, novamente, foi baseado nessa percepção de autonomia reduzida, percepção reduzida de autonomia. Ao serem questionados se eles creem que seria frutífero ter uma formação envolvendo o tema, todos eles unanimemente, portanto, disseram que sim, unanimamente, portanto, disseram que sim. Que eles encontram dificuldades ao lidar com alunos passivos e que ter uma compreensão mais completa sobre a autonomia os auxiliariam na promoção da motivação desses alunos para que eles possam ter mais responsabilidade e agir mais sobre sua própria aprendizagem. E também disseram que seria frutífero ter esse contato durante essa formação para o seu próprio aprimoramento pessoal, no seu desenvolvimento também como aprendizes. Portanto, podemos perceber que teorias mais complexas não estão presentes na formação de professores, teorias mais complexas da autonomia, elas não estão presentes. Mas há contatos com conceitos básicos, os que envolvem maior autonomia do aprendiz, devido a essa centralidade do papel que ele tem nas metodologias como abordagem comunicativa e pós-método. Trazemos aí uma citação de Benson, que diz que os aprendizes precisam ser preparados e receber suporte dos professores nesse caminho em direção a uma autonomia maior, mostrando aí a importância das teorias da autonomia de forma específica e complexa estarem presentes na formação dos professores. E professores que estão engajados com a pedagogia para a autonomia, também na fala de Benson, eles têm autoconsciência, eles têm crença e confiança nos aprendizes e desejo de fomentar essa autonomia. Eles podem agir sendo um recurso, compartilhando decisões, facilitando uma ação colaborativa dentro da sala de aula, gerenciando riscos e sendo oportunistas, pacientes, também sabendo obter apoio para a sua prática. Todos os professores entrevistados, participantes dessa entrevista, disseram que a autonomia ela é imprescindível na aprendizagem e que o contato com essas teorias durante a formação seria muito frutífero. Desse modo, notamos que para pesquisas futuras seria interessante uma pesquisa mais completa com relação à autonomia no ensino e aprendizagem de Libras, que são pesquisas que ainda estão em pequeno número atualmente, com relação a esse tema, e também pesquisas mais extensas sobre autonomia no ensino e aprendizagem de línguas durante a formação de professores. Dessa forma, aqui algumas referências que foram utilizadas neste trabalho. Muito obrigada.